1 Coríntios capítulo 1, que nos diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam com vocês. O versículo 9: Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Penso que é desnecessário falar um pouco da história da igreja em Corinto, porque esse é um assunto que já estudamos bastante aqui, né? Muitos irmãos leem a Bíblia e já têm considerado esse assunto, mas sempre me vem essa busca de conhecer da parte do Senhor a origem dos problemas. Como que realmente, o que aconteceu que desencadeou aquela queda tão destrutiva que aconteceu em Corinto, deles terem recebido um ministério como o de Paulo, tão forte, tão profundo, um homem do céu. E Paulo diz que Jesus Cristo foi revelado a eles. Quando Paulo quis sair da cidade, lá em Atos 18, o Senhor falou para Paulo ficar ali, porque o Senhor ainda tinha muito povo naquela cidade. Então realmente o Senhor investiu de maneira especial em Corinto. E no entanto, quando Paulo agora foi informado pela casa de Cloé da lastimável situação da igreja em Corinto, nós temos divisões, pecados, enganos, heresias, carnalidades, tantas coisas tão negativas, né? E quando Paulo vai trabalhar para chamar os santos de volta, ele vem dizendo que como eles não faltavam em nada, porque eles foram enriquecidos em dons, em sabedoria, em conhecimento, então eles não tinham mais necessidade dessas coisas. E na verdade o conhecimento que eles tinham sem o amor incharam eles, ao ponto deles acharem que reinavam sem os apóstolos, sem Paulo e os demais. Então eles não precisavam de mais dons e mais conhecimentos, e nem mesmo necessariamente de outros ministérios, porque eles já estavam divididos, uma escola por Pedro, outra por Paulo, outra por Apolo, e alguns que achavam que poderiam ser totalmente de Cristo sem os demais. Então tudo que viesse além do que eles já tinham poderia se tornar um problema grave, da queda ser ainda maior. Por quê? Porque o fundamento estava trincado. A origem do Paulo detectou. E não adianta querer edificar uma casa quando os fundamentos foram rompidos ou abalados. Eles realmente estavam edificando num terreno errado, e esse terreno é a carne, e o fundamento estava errado, porque o fundamento é a pessoa viva do nosso Senhor Jesus Cristo, suas palavras, suas obras, e eles agora estavam edificando sobre preferências pessoais, opiniões, distinções naturais. Então realmente tudo estava fora do lugar. E quando a gente olha o nosso tempo, esse tem sido um problema grave, ou a raiz de todos os problemas do nosso tempo. As pessoas estão querendo construir a casa de Deus num terreno que Deus não deu, não na palavra de Deus, e não nos fundamentos que Deus colocou, que Paulo vai falar no capítulo 3, que é o seu Filho. Então tudo vai ser desmoronado quando vier as tempestades, os ventos, a chuva, como Jesus falou. Se não estiver uma casa edificada sobre a rocha, quando se cava firme os alicerces, fundo e lança-lhe os fundamentos. E nós devemos... Então, por um lado, no verso 9, ele diz que
Deus é fiel, pelo qual nós fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para outras coisas. Nós somos chamados para a comunhão, ou seja, de maneira que qualquer coisa que não nasceu da comunhão íntima com Cristo, nós devemos evitar, porque isso vai nos tirar do caminho e vai nos levar para muito distante. E qualquer serviço ou ministério que não esteja expandindo essa comunhão, isso é um serviço ou um ministério natural, mesmo que tenha começado pelo Espírito. De maneira que a comunhão vital com Cristo, íntima na palavra, ela é a origem de tudo, que realmente determina que estamos ou não na vontade de Deus. Hoje as pessoas se congregam, às vezes para discutir tantas coisas, as reuniões são tão cansativas, porque o terreno que as pessoas estão vivendo, os cristãos estão vivendo, não é o terreno de Cristo ou da ressurreição, é um terreno humano e na base natural. Então, quando Paulo vai falar lá no capítulo 15 que só há 2 homens, o primeiro e o último Adão, e que a cruz fez a separação de tudo entre a alma vivente e o espírito vivificante, nós deveríamos considerar isso seriamente, que não tem um terceiro homem, né? Não tem você nem eu. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. E uma vez que estivermos em Cristo, pela fé, então agora tudo que é natural, tudo que é carnal, tudo que é de preferência humana, isso realmente para Deus não existe. Isso foi crucificado, foi anulado. Seria uma perda de tempo muito grande a gente se envolver com coisas que não diz respeito a Cristo. Nós realmente deveríamos perguntar o que Cristo tem a ver com isso. Onde está o Senhor nisso? Isso nasceu no Espírito de Cristo? Essas coisas nos levam mais para Cristo? Estamos sendo mais parecidos com Ele? Porque a obra do diabo é exatamente esta, né? Nos tirar desse terreno vital que é a pessoa, a obra e as palavras do nosso Senhor. Essa de fato é a natureza ou a origem de toda a queda, de todo seducionismo, de todo equívoco. Então nós somos chamados para uma pessoa, não para muitas pessoas ou para outras coisas. Todos nós deveríamos reconhecer que a nossa missão primeira é conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí Paulo acrescenta algo, chamando os coríntios para a consciência do seu chamamento, porque antes de Paulo tratar dos problemas, e a gente deveria aprender com Paulo isso, né? Paulo vai na fonte, porque se ficarmos tentando resolver problemas sem discernir a origem dos problemas, vamos ser destruídos e ficaremos homens discutindo com homens, Adão tentando melhorar Adão, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu estava na Holanda, havia saído um grupo de irmãos da Assembleia local, e aí eu participei de uma reunião de anciãos, e um dos irmãos mais velhos, quando alguém falou, puxa, saíram do meio de nós um grupo significativo de irmãos, ele falou, não saíram. Não, mas saiu agora, nós acabamos de ver um grupo de irmãos. Ele falou, não, eles não saíram. Mas como assim não saíram? Eles nunca estiveram. E eu achei aquilo interessante, porque esse irmão era muito maduro, né? Ele percebeu pelo conhecimento do Senhor, e ao lidar como um presbítero, que as pessoas estavam transitando na comunidade, mas elas nunca estiveram pelo Espírito Santo vinculado com eles. Coisa interessante, né? Elas não estavam realmente ligadas a Cristo, vendo por revelação e desfrutando dessa comunhão em Cristo. Elas buscavam uma nova forma de reunir, e quem sabe ele tivesse algumas coisas que agradasse a busca natural que essas pessoas tinham, mas elas não entraram realmente na realidade espiritual. E essa faz toda a diferença, que podemos ter 1000 pessoas numa congregação e de fato em Cristo
talvez 200, 300, 50, 900, não sei. E é real, é que não é o aparente, não é o que se vê no visível. O que é real é aquilo que está debaixo do senhorio e do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o quanto as pessoas aparentam ser quando estão reunidas, é o que de fato elas são em Cristo. Quando Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, nos governa, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e aqueles que vivem, não vivem mais para si, mas sim para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, que não é muito na esfera física quando nós estamos juntos, mas é na esfera espiritual, onde de fato somos aquilo que somos quando ninguém está por perto, ninguém está vendo. É a vida que você leva no secreto, seja no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho ou diante da sua televisão. O que você de fato é ali quando ninguém está por perto, é isso que você é diante de Deus. Então, quando Paulo olhava os coríntios que aparentavam ser espirituais, Paulo na verdade diz que eles eram carnais. E aí, chegando nesse versículo 2 do capítulo 1, como a igreja estava dividida, então Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto. A quem devemos escrever? Aos que são de Paulo? Aos que são de Pedro? Aos que são de Apolo? Aos que acham que podem ser de Cristo sem os outros? Paulo não faz isso. Ele reconhece que ali em Corinto só tinha uma igreja. E depois ele vai dizer que não há divisão em Cristo, ou seja, aquela divisão era realmente na humanidade, era no homem caído. Então ele se dirige a uma única igreja que está em Corinto, e muito interessante que ele fala: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Duas coisas ele ressalta sobre a santidade. Eles estavam procurando dons, ministérios, experiências, e infelizmente eles estavam se moldando à cultura de Corinto. Corinto era envolvido com paganismo, com idolatria, com uma vida imoral. Era uma cidade de muita influência, e que, porque tinha um porto em Cencreia que recebia navios, mercados e estrangeiros de todos os lugares, aquela cidade também era influenciada por muitas culturas. E quando você está numa cidade grande, que ela tem acesso a grandes outras cidades ou países, então não somente vai haver uma mescla cultural, comercial e de ideologias, mas vai haver também uma mescla de potestades também, de demônios, de esferas espirituais, onde há bastante batalha espiritual. E os coríntios não percebiam isso, eles estavam tomando a forma daquela localidade no sentido físico e cultural, e automaticamente eles estavam se envolvendo com espíritos enganadores. Então Paulo agora está falando para eles: olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Quer dizer que antes de tudo, o Senhor santificou vocês. Em outras palavras, o Senhor separou vocês. Por que vocês estão querendo ser como o mundo? Por que estão buscando os valores do mundo e não os valores do reino dos céus? Por que estão se importando mais com as coisas da terra do que com as coisas celestiais? Por que estão tomando mais a forma daquilo que tem valor para essa sociedade e não tomando a forma daquilo que de fato tem real valor para Deus? Esse foi o problema dos coríntios. Por que vocês estão mais atrás dos dons do que buscar a transformação de vida? Por que estão mais preocupados com o serviço do que com aquilo que é essencial, que é o relacionamento com o Senhor? Esse era o problema dos coríntios. Por que vocês estão cheios de sabedoria e pecam na falta do amor? Por que tem escolhas de ministério, uma vez que tudo pertence a vocês, inclusive a morte, a vida, tudo? Mas a gente vê que Paulo aponta ali pelo menos 3 classes de homens, né? Ou de ser humano:
o natural, o espiritual e o carnal. Está no capítulo 2, né? O natural não nasceu de novo, mas você imagine as pessoas que não conhecem o Espírito Santo nem a palavra terem influência na igreja. Sempre vai haver crise, sempre vai haver batalha, sempre vai haver um cabo de força. Sempre que for tomar decisão vai ter a turma do contra, porque eles são naturais. Mas o que eles estão fazendo na igreja? Eles poderiam ouvir a palavra, mas não poderiam estar na liderança. Eles poderiam realmente estar entre a assembleia no sentido de termos fé que a pregação do Evangelho salva, mas eles não podem ter voz ativa na igreja. Mas Paulo pergunta para eles: não há um sábio entre vocês? Já é uma vergonha vocês terem demanda entre vocês. Então vocês temos os naturais, que não adianta, por mais que uma pessoa nasceu no berço evangélico, leu muita Bíblia, leu muito livro, até fez uma teologia, se ela não nasceu de novo, ela é um homem natural condenado. E aí Paulo fala do homem espiritual que discerne bem todas as coisas. E ele por ninguém é discernido, quer dizer que o homem espiritual, muitas das vezes, ele vai ser rejeitado, confrontado, porque os naturais e os carnais não entendem ele. E aí Paulo vai falar dos carnais, que infelizmente parece que era a maioria da igreja, que ele disse que deu leite para eles, não podia dar alimento sólido, porque eles eram meninos carnais, tinham contendas, ilusões. Então nós temos essas três classes de pessoas, ou de cristãos. Mas aí Paulo ressalta nesse verso 2, por um lado, aos santificados em Cristo Jesus. E em segundo lugar, chamados para ser santos. Todo o problema de Corinto aconteceu por causa dessas três coisas que vamos mencionar. Em primeiro lugar, eles se esqueceram que foram santificados. É como você lavar uma louça e uma criança pega e vai brincar com ela no chão. Acabou de ser lavada. Ela não poderia estar ali. Foi isso que aconteceu com os coríntios. Eles desceram para o nível mais baixo. Em segundo lugar, eles se esqueceram que eles foram chamados para ser santos. Não apenas lavado uma vez e depois pode ir para outro terreno. Não, mas é uma vida em santidade. É uma vida constante de separação, de purificação, de querer andar no santo, que é o nosso Senhor. Nesse caminho de santidade. Nós estamos sendo empurrados por esse mundo, por essa sociedade, todos os dias a tomar decisões. E se quisermos andar com Deus, o que deve realmente pesar no nosso coração para a decisão não é se algo é certo ou é errado, mas é se aquilo nos torna mais santo ou mais imundo, mais santo ou natural, mais espiritual ou mais carnal. Se realmente Deus está aprovando os nossos atos. Não é se você tem dinheiro, tem recursos, se o mundo está aplaudindo, a família, não é isso. Nem mesmo os irmãos. Mas é o quanto nós vamos nos aproximar mais do Senhor ou nos distanciar do Senhor. O caminho da santidade, o caminho de uma vida no centro da vontade de Deus. E em terceiro lugar, o verso 9, que fomos chamados para a comunhão de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos essa questão do Filho de Deus, pelo menos deveríamos considerar comunhão na sua pessoa, e aí nós recebemos da sua natureza para viver uma vida que agrada a Deus. Comunhão na nova vida. Nós deveríamos também a comunhão não apenas nessa pessoa maravilhosa, mas comunhão nas virtudes de Cristo, na sua humildade, na sua obediência, na sua consagração, na sua direção à cruz, na sua decisão de não ter nada nesse mundo. Você imagina isso? O Andrew Murray fala que nós somos chamados, inclusive, à pobreza de Cristo. Não no sentido da miserabilidade que vamos viver, mas no sentido de não ousar ter coisas que o Filho de Deus não almejou ter,
e que muitas vezes almejamos ter e que essas coisas nos apartam de Deus. Nós podemos ter coisas nessa terra, desde que isso nos leve a estar mais perto do Senhor e ser como Ele, que era rico, e Ele distribuiu toda a sua riqueza para que na sua pobreza nós fôssemos considerados ou tidos como ricos. E também fomos chamados às suas palavras, comunhão com o Evangelho, comunhão com os mandamentos do Senhor. Nós somos chamados à glória da comunhão do Filho com o Pai. Tudo que diz respeito à grandeza de Cristo, esse despojamento, essa entrega, essa santidade. Irmãos, podemos imaginar que aquele que era Deus se fez criatura, que aquele que era adorado, ele agora abre mão, ele não abre mão da sua natureza, senão deixaria de ser Deus, isso é impossível, mas ele abre mão daqueles privilégios, daquelas prerrogativas como Deus, e ele agora não só vem ao nível da criatura ou do homem, mas ele se faz escravo para agradar ao nosso Senhor. Ele era eterno, e ainda sendo eterno, se limita ao nosso tempo, porque se fez homem. Digamos que ele se enclausurou, ele se aprisionou deliberadamente na nossa humanidade, se tornando homem. E agora ele conheceu o tempo, ele conheceu a dor, ele conheceu o que é espírito humano, alma humana, corpo humano, ele conheceu o que é obediência por aquilo que ele padeceu. E que coisa que ele agora é confrontado, torturado. Ele tomou a cruz em nosso lugar. Ele poderia destruir tudo isso com um sopro. Satanás tentou ele usar o seu poder como Deus, ou buscar uma glória antes da cruz, como ele foi tentado: se tu és o Filho de Deus, você desce da cruz, salva a ti e a nós mesmos. Mas ainda assim ele se humilhou e não usou o seu poder como Deus, mas ele se humilhou e preferiu viver como homem em obediência a Deus, dependendo do Espírito Santo, para cumprir essa missão de morrer por nós. Por que a gente luta? Por que gostamos de um cabo de guerra? Por que batalhamos para ter aquilo que nós queremos a qualquer custo? Talvez até o custo de ir para o inferno, desde que a nossa vontade seja feita. Nós temos uma vontade terrível. E quando nós vemos o problema de Corinto, você tem esses 3 princípios, que são as 3 origens da queda, do fracasso, do engano, da derrota da igreja de Corinto. Não é se era certo ou errado. O problema não estava nos dons, assim como o problema não está nas ferramentas que você tem na sua casa. O problema está na desobediência e na imaturidade. Quando você fala para uma criança: não pega a faca, aí a criança vai lá e pega. O problema não está na faca, o problema está na desobediência. Os dons eram ferramentas. O problema não estava no conhecimento, mas na disputa que eles tinham por causa do conhecimento, no inchaço, no ensoberbamento. Irmãos, o problema não está em ter nada nesse mundo que Cristo tenha conquistado e nos dado. Não, nós podemos ter tudo. O problema é querer ter essas coisas fora do tempo de Deus, da direção. E essas coisas nos apartarem de Deus, porque nós queremos mais as coisas do que o próprio Senhor. Irmãos, nós deveríamos tanto conhecer o Senhor ao ponto de ficar assombrados da presença, do senso da majestade do Senhor, de não querer se mover fora dessa esfera da comunhão com o Senhor. Quanto custa, de fato, perder a unção? Quanto custa perder a presença de Deus na nossa vida? Quanto você acha que poderia gastar para comprar isso? E deveríamos realmente acreditar que seria uma tolice achar que algo nesse mundo, nesse universo, poderia comprar a presença de Deus, porque não pode. Absolutamente nem todo o ouro desse mundo chega perto do gozo, da paz,
da vida indescritível que é uma vida em intimidade com o Senhor. Nós ainda estamos na periferia da comunhão com Deus. Mas na hora que começarmos a experimentar um pouco mais a comunhão com o Senhor, teremos um temor muito grande de dar um passo que nos aparte da aprovação da presença do Senhor. Quando de fato amarmos ao Senhor de tal maneira, nós vamos escolher não entristecer o seu coração do que querer adquirir coisas a qualquer preço. Essa é a grande questão. Não é o quanto isso importa para você e para mim, mas é o quanto isso importa para Ele. Não é a nossa alegria, é a alegria dele. Não é o meu plano de vida, é o plano dele. Não é o que eu quero. Meu coração é traiçoeiro, é enganoso, é o que ele quer. E entre o que eu quero e o que ele quer, tem uma cruz. E a cruz vai sempre se antepor à nossa vontade, para que possamos escolher a vontade de Deus. E realmente, quando nós escolhemos a vontade de Deus, vamos descobrir que nada mais importa. E não haverá angústia em nosso coração por não ter aquelas coisas que queríamos ter. Porque agora nada mais importa quando nós temos de fato a plenitude da presença de Deus conosco. Já não faz diferença mais ter ou não ter, mas faz diferença ser o que Ele quer que nós venhamos ser no tempo do Senhor. Quando você olha a igreja em Corinto, eles são meninos, porque eles não estão calculando o preço que vão ter que pagar por não estarem construindo coisas que vão impactar toda a eternidade. Mas eles estão construindo coisas que vão se queimar no tribunal de Cristo no dia do Senhor, que é o que ele fala no capítulo 3. Paulo queria que eles aumentassem o crédito deles lá no céu, na glória. Mas eles estão querendo aumentar o crédito aqui na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem vai corroer tudo. Não é o quanto você possui aqui, é o quanto você tem uma fagulha de tempo que daqui a pouco esse mundo vai ser queimado como um vestido velho que está sendo entesourado para o fogo do juízo. Que, irmãos, nós estamos às portas, na ponta do pé. Tudo isso vai ser queimado, tudo isso vai passar. Mas eles não estavam olhando para a eternidade, porque eles estavam olhando inclusive para a questão espiritual relacionada só a eles mesmos. E esse é um perigo de nós considerarmos a igreja como se fosse algo terreno, algo de agora, algo que nós temos que lutar por alguma coisa que não é. A natureza da igreja ela é celestial, ela não é terrena. E que coisa que é isso, né? Porque Paulo vai falar no capítulo 6, vocês não sabem que havendo de julgar os anjos e o mundo, ora se devemos julgar o mundo e os anjos, será que não podemos discernir ou julgar as coisas pertencentes a essa vida? Ou seja, os dilemas que nós temos no casamento, na família, na sociedade, no trabalho, na igreja, nós temos muitos probleminhas. Lembre-se disso. Você pode ganhar a causa e perder a guerra. Sua opinião pode prevalecer e você ser reprovado. Porque o que está diante de Deus, considere-se que você está numa arena, num jogo, e nós estamos como num espetáculo da Grécia Antiga, estamos cheios de anjos e demônios olhando para nós. Será que seremos como os demônios que lutou a tal ponto de não se importar com a glória de Deus, mas eles queriam usurpar o trono de Deus? Eles queriam romper com os limites espirituais que Deus colocou. Eles queriam ser livres do Criador? Sim, eles queriam independência. Será que é essa a nossa guerra, irmãos? Estamos lutando por liberdade? Qual liberdade? Parece que quanto mais livre é o homem, mais cativo ele é de si mesmo. Mas agora estamos de anjos e demônios. Por quê? O grande dilema dos anjos é que eles não têm corpos como nós. Nós somos finitos em nossa humanidade e eles não. Eles são espíritos.
É como que Satanás falava assim: será que esses tolos de fato vão obedecer a Deus, sendo tão finitos e limitados? Vale a pena viver debaixo de disciplina, de dor, de luta, de restrição do Criador? Por que eles não rompem logo com tudo isso e sejam livres para serem como o primeiro coach ou a coach apareceu no Éden pela primeira vez e ela deu conselhos de autoajuda para Eva, que ela poderia comer daquilo, que ela seria como Deus, ela ia romper com os limites das amarras, da disciplina e da santidade de Deus, e ia ter uma vida livre para fazer o que ela quisesse. Isso é terrível. Os demônios estão olhando para você, e os anjos também, e Deus também. Nós estamos nesse universo. E tem um espetáculo para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada aos anjos, principados e potestades. O que seremos nós? Mais semelhantes ao cordeiro, que preferiu, como ovelha muda, ir para o matadouro sem abrir a sua boca para agradar o Pai? Ou seremos mais semelhantes à serpente? Vocês estão me entendendo? Que coisa terrível, irmão. Será que nós temos consciência da eternidade? Será que nós temos consciência de que o Senhor está à porta? Às portas, mas parece que já passou de várias e agora está na última instância. Os coríntios parecem esquecer de tudo isso, dessa vida de santidade, dessa vida para a eternidade, da construção da casa de Deus para Deus habitar. E cada um estava buscando propriamente o que é seu. E pior, eles estavam se apropriando das coisas de Deus, não para agradar a Deus, mas para agradar a eles mesmos. Então deveríamos nos perguntar essas três coisas do verso 2 e 9. Você se lembra que você foi santificado? Ou seja, você foi separado para pertencer ao Senhor. Não é mais a você. Você sabia que Paulo vai falar que inclusive o seu corpo não pertence mais a você nessa carta? Ele é membro de Cristo e por isso a habitação do Espírito Santo. Muito cuidado como você gasta o seu corpo, seu sono, sua vida. Cuidado com o aspecto da sensualidade, da sexualidade. Como que você está usando o templo do Espírito Santo, talvez tornando ele como se fosse apenas desprezível e mundano, como as pessoas são dessa terra, que usam o seu corpo inclusive para barganhar coisas. Vocês foram santificados. Em segundo lugar, vocês foram chamados para serdes santos. Está te tornando mais santo as suas decisões? Você está realmente parecendo mais com Jesus? E eu estou sendo mais parecido com Jesus? Em terceiro lugar, fomos chamados para a comunhão do seu Filho. Comunhão no sentido de que tudo que é dele agora nos importa. Tudo que ele está fazendo nos importa. Tudo que ele está envolvido nos importa. Porque nós temos unidade com ele. Ele está voltando, como seremos achados? Comunhão nas suas virtudes, como falávamos há pouco. Comunhão na sua mensagem. Comunhão nos seus valores. Comunhão, irmãos, em tudo aquilo que somente faz sentido quando nós estivermos nele. E os coríntios se perderam nessas coisas, agora estão lá como criança brincando na lama, com os talheres da mãe e as ferramentas do seu pai, e eles estão se devorando e se machucando uns aos outros. E agora você vai encontrar uma carta onde Satanás aparece algumas vezes, e ali aparecer pecados e imoralidades terríveis. E nós temos uma fala do Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer assim: e nós, verso 1, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês, não recebam em vão a graça de Deus. Quer dizer, a graça foi nos dada
não apenas para o âmbito da salvação, mas para nos dar poder para sermos santos, para obedecermos a Deus, para vivermos para Deus, porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. E agora, em tempo oportuno, Ele nos diz: eis agora o tempo ou o dia da nossa salvação. Mas para ganhar tempo, no verso 14: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, não carregue o mesmo jugo, não ande na mesma trilha que aqueles que não conhecem a Deus estão andando. Não queiram ser semelhantes a eles, não se vincule numa relação com eles. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Está vendo? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Uau! Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que sociedade pode existir? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivo. Como Ele próprio disse, olha o que o Senhor disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É isso que o Senhor está importando. Ele quer habitar e Ele quer andar entre nós. Ele quer ser o nosso Deus. Mas para Ele habitar entre nós, Ele que é um Deus santo, Ele espera que nós também venhamos viver em santidade. E não perder essa habitação, dele ir embora. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles. Isso é santificação. Saiam, separem-se. Não toquem em coisa impura, e eu receberei vocês. Já não é simplesmente uma questão de salvação, é uma questão de habitação, de sermos casa de Deus, reino de Deus. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Podemos ser muitos cristãos como pedras vivas, mas estarmos desconstruídos, separados, porque cada um está seguindo sua própria ambição natural. E o Senhor não pode habitar entre nós. Uma casa dividida contra si mesmo não pode permanecer de pé. Agora imagine uma igreja onde cada membro acha que pode fazer o que quer. Terrível isso, porque está seguindo o que é melhor para si. Portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, quais promessas? De que nós somos chamados para sermos a habitação do Senhor. Que é algo muito além disso aqui. E que se a gente se purificar dessas coisas e nos separarmos para Ele, Ele vai habitar entre nós. Meu Deus! Poderemos viver na esfera celestial ainda estando na terra. Seremos uma colônia do céu na terra. Haverá poder, haverá autoridade, haverá liberação da intervenção de Deus no tempo, porque nessa casa Ele tem voz de autoridade. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, olha o que Ele fala: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Claro que a impureza da carne, Ele vai tratar isso na primeira carta. Tinha adultério, tinha um jovem com uma relação indevida com a sua madrasta, tinha beberrões, maldizentes, avarentos, efeminados. Mas o que Paulo está dizendo? Que existe uma impureza do espírito e uma impureza do corpo. A impureza do espírito é quando a gente se envolve com algo espiritual que não seja pelo Espírito de Cristo na verdade da palavra de Deus.
Na verdade, é um risco quando alguém busca algo espiritual para poder apaziguar sua consciência ou legitimar sua escolha. E ele vai encontrar esse mundo espiritual, essa esfera sobrenatural, esses milagres ele vai encontrar. Porém, não é o dedo de Deus, são os chifres de Satanás. Isso é um perigo. Não nos enganemos que toda a experiência sobrenatural é de Deus. Quando o homem vive, uma mulher, uma vida que não é para a glória de Deus, mas ainda assim está buscando uma experiência sobrenatural, ela pode ter. E Paulo vai dizer no capítulo 11 que ele temia que, assim como Eva foi enganada e seduzida pela serpente, os coríntios também fossem seduzidos na sua mente, Cristo, e agora eles vão viver uma outra vida. Então é possível o cristão que tem o Espírito Santo se envolver com outro espírito, quando a sua motivação não é a santidade, não é a glória de Deus. E por isso ele não está disposto a abrir mão do que ele está buscando, porque a qualquer custo ele vai querer viver isso. Estão entendendo? É possível dar lugar, como disse Paulo, não deis lugar ao diabo, porque é possível. Não entristeçais o Espírito Santo, dando lugar a um outro espírito e ao pecado. Quando se envolve com outro espírito, aí você também vai ter as impurezas, porque onde há alteração de um outro espírito, haverá pecados, porque você perdeu a proteção do Senhor, perdeu a graça, perdeu a preservação. Um outro espírito vai nos seduzir a uma vida de libertinagem, desenfreada de pecado. Faltaria-nos tempo. Mas você lembra quando eles construíram um bezerro, quando Moisés subiu a montanha, e quando eles passaram ali a adorar, como se fossem, ele chama aquilo de deuses, Elohims no original, e você vê que aonde eles estão fazendo aquela festa aos deuses, e depois Paulo vai dizer aos coríntios que onde há ídolo, há demônios por detrás deles, e eles passaram também a ter uma celebração também com orgia e imoralidade sexual, porque aonde existe uma vida desviada de Cristo, cedo ou tarde haverá queda de pecado, no pecado. Então Paulo está falando de uma santidade. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. A impureza do espírito, irmãos, é muito sutil. Ter um espírito contaminado, que nos induz a uma vida que vai descendo o nível da espiritualidade, do terreno do Senhor, e a gente agora passa a viver distante dele. Até o ponto de sermos uma igreja guiada por outros espíritos. E aí entra heresias, experiências e, infelizmente, pecados que não são julgados, nem tratados, nem disciplinados. E o Senhor perdeu o terreno do seu testemunho. Esse foi o problema da igreja em Corinto. E quando ele fala da ceia, que estavam fracos, outros que ficaram doentes e outros que inclusive morreram, porque eles não discerniam o corpo do Senhor. Que coisa séria que é essa? Então nós devemos buscar essa vida de santidade, de separação, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, pensando nessas coisas, isso deve servir de alerta para nós. Nós vivemos um tempo de tanta frieza espiritual. Como disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E isso tem acontecido em nosso tempo. Porque esquecemos que fomos santificados. Fomos chamados para ser santos. Fomos chamados para comunhão com o nosso Senhor, Jesus Cristo. Não somos chamados para as coisas dessa terra. Nós realmente devemos discernir o chamamento do nosso Senhor e gastar tempo de joelhos em comunhão, para que todas as nossas escolhas, decisões e a nossa vida, em todo sentido, não fazer separação entre o secular e o que é espiritual. Não, tudo pertence ao Senhor. Tudo que fizermos realmente seja debaixo do temor, e que essas coisas sejam debaixo da aprovação e da bênção do Senhor. Aquilo que fomos guiados por Ele não nos trará julgo, não nos trará dano, não nos trará realmente angústia, ainda que venhamos ter perda nessa terra.
mas nos levará cada vez mais para perto dele. Que o Senhor possa nos abençoar, falando mais fortemente ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, ao considerar a Tua palavra, nós queremos nos humilhar diante do Senhor. E, ó Deus, estamos tão seduzidos a baixar o nível da vida e realmente nos rastejar para adquirir as coisas dessa terra, ou mesmo as coisas espirituais, mas que não custe aquele sacrifício de uma vida santa. Mas nós rogamos nessa noite que o Senhor possa ampliar o temor no nosso coração e nos ajudar a nos aproximar de Ti, cada vez mais discernir o Senhor, cada vez mais ouvir a Sua voz e aceitar a Tua disciplina espiritual que nos faz participantes da Sua santidade. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo obscuro que nós estamos vivendo, também termos céus abertos para vermos mais da pessoa e obra do nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos para a Tua glória. Amém.